Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tô gravando esse vídeo aqui bem rápido para você. Eu quero contar aqui uma ilustração muito conhecida. A ilustração começa quando um certo homem ele decide vender a sua casa. Esse homem ele decide vender a sua casa e apareceu alguém para comprar a sua casa, mas o comprador ele era um homem pobre, ele não tinha o valor total que o vendedor estava pedindo. Então ele ofereceu o que ele tinha, e o que ele tinha era a metade do preço que o dono da casa estava pedindo. Então, depois de uma longa negociação, o dono da casa decidiu vender a casa para esse homem. Decidiu vender a casa pela metade do preço, mas com uma ressalva. Ele diz: olha, eu vendo a casa para você, mas com uma exceção. Tem um prego na sala da casa, mas esse prego ele vai continuar sendo meu. Eu vendo a casa para você pela metade do preço, mas esse prego ele vai continuar sendo meu. Pois bem, o comprador então, vendo que tinha ganhado o coração daquele homem e não ia deixar de comprar a casa só por causa que um prego ia continuar sendo do dono da casa, continuar pertencendo ao dono. Ele diz: não, isso não tem problema para mim. Tudo certo, fecharam o negócio. O antigo dono saiu, entrou o novo dono entrou, deu uma arrumada na casa, fez algumas reformas, ele cortou a grama, fez uma pintura, onde tinha rachadura na casa ele consertou, a casa ficou muito bonita. E o antigo dono da casa, um certo dia estava passando por ali, por aquele bairro, naquela rua, e ele olhou para a casa e ele viu que aquela casa estava diferente, estava mais bonita do que quando era dele, muito mais chamativa, muito mais atraente. E chamou tanta atenção dele que quando ele se aproximou da casa, ele diz: eu preciso comprar essa casa de novo, está muito linda, está mais bonita do que quando era minha, o valor agora é muito maior. E ele decidiu comprar a casa, e ele chegou na casa, bateu palma, pediu para entrar, para conversar com o atual dono e diz: olha, eu quero comprar de novo essa casa. O atual dono diz: olha, essa casa não está para venda, porque como você sabe, eu comprei por um valor relativamente baixo, a metade do preço, e eu tenho medo de tentar vender essa casa e quando eu for comprar outra não conseguir dinheiro, porque a inflação subiu, o dinheiro desvalorizou. Assim como eu já comprei pela metade do preço, se eu vender, eu tenho temor, eu tenho medo, eu temo de não conseguir comprar outra casa, eu vou ficar desabrigado. Então essa casa não está para venda, tenta comprar outra. E aquele homem queria aquela casa, aquele homem queria a casa que era dele, aquela casa que agora está muito mais bonita. Então ele falou: não, tudo bem, baixou a cabeça, saiu triste, mas na verdade ele saiu furioso, ele saiu bravo, porque ele queria aquela casa. Então quando ele estava caminhando por um caminho, ele encontrou uma carcaça de cachorro morto, uma carniça que estava, aquele pacote que fedia muito, fédido, horrível, era insuportável. Ele diz: eu tenho uma ideia. Pegou aquela carcaça e chegou lá na casa que era dele, bateu, foi atendido, e o homem diz: o que é isso? Ele diz: olha, eu quero pendurar isso aqui lá naquele pêndulo que é meu, que me pertence, naquele prego que quando eu vendi a casa para você, eu disse que ele continuaria sendo meu. Pois bem, eu quero colocar lá. Ele colocou essa carcaça de cachorro morto naquela casa e foi embora. E os moradores daquela casa não conseguiam ficar lá dentro da sala, não conseguia ficar na casa, aquela casa ficou inabitável, porque era muita carniça, era muito fedida, ficou um lugar com um cheiro horrível, ficou inabitável. Então a decisão que aquele homem teve não tinha outro jeito, ele teve que vender a casa para o dono original. Então ele vendeu a casa de novo. Agora perceba uma coisa, isso é só uma ilustração. Mas tratando da nossa vida com Deus, há uma guerra entre Deus e as trevas, entre a luz e as trevas. Esse prego ele simboliza um pecado. Esse prego ele simboliza uma falha da gente, uma falha nossa, um erro, um pecado que a gente comete, um vício, um costume que nós temos e que nós não conseguimos nos libertar disso. E Satanás ele vai se apropriar desse prego, desse costume, desse pecado
e vai sujar a tua casa, e a tua casa vai ficar impossível de ser habitada. Jesus vai ficar impossível de Jesus habitar na tua casa. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que é necessário nós arrancarmos o prego, é necessário nós tirar aquilo que não é de Deus, e aquilo que nem é nosso mesmo, mas é de Satanás, esse pecado que você comete, esse erro, esses desejos malignos, esses costumes que você tem que não é de Deus. Hoje você vive uma nova vida, você está morando em uma nova casa, você precisa tirar aquilo que não pertence a Deus. Se você tem um prego aí, se você tem um pecado que você não consegue se libertar, coloca nas mãos de Deus e Ele vai arrancar de você. Porque senão, se você ficar escondendo isso, você sabe que você tem e não tira, o dono desse prego, ele vai chegar um dia, o dono desse prego, uma hora ele vai vir. E quando ele vir, ele vai querer usar isso para arrancar de você a tua casa, para arrancar de você a presença de Deus, para arrancar de você a limpeza, a ponto de a tua casa ficar inabitável por Jesus. Então hoje aprenda, arranca o prego, arranca o pecado, arranca de dentro da tua casa, de dentro de você aquilo que não é teu e aquilo que também Deus não aprova. Arranca e que a tua casa seja um lugar habitável por Cristo. Tua casa seja um lugar de paz, onde Jesus vai habitar. Amém? Arranca o prego, arranca aquilo que não é seu, arranca aquilo que não pertence a Deus e aquilo que Deus não aprova. Amém? Faça uma limpeza por completo na sua vida espiritual, na sua vida material. E eu quero deixar um recado aqui. Satanás, ele se aposta de objetos. Se você tem na tua casa um cadeado que ele está trancado, esse cadeado, a chave dele quebrou, mas você guardou dentro das gavetas da tua casa, joga isso fora. Isso são objetos que estão trancando a sua vida material e espiritual. Se você tem uma chave, mas o cadeado você perdeu em algum lugar, joga essa chave fora. Essa chave já não abre mais nada, essa chave não abre porta, não abre cadeado porque você perdeu, já não presta, joga fora. E agora perceba uma coisa, há uma igreja aí que ela disponibiliza o uso de cordões, onde Jesus naquele cordão ele está crucificado, ele está pregado. Joga isso fora, porque assim como Satanás se apodera de coisas que não presta, de cadeados que não prestam, Satanás se apodera disso, porque quando você coloca isso no teu pescoço, você está dizendo: o meu Jesus está aqui, ó, crucificado, preso, o meu Jesus está aqui preso, as mãos dele estão pregadas, e o nosso Jesus, nós sabemos, ele ressuscitou. O nosso Jesus, as mãos do nosso Jesus está livre, está solta. Jesus, ele está livre. Jesus, ele não está pregado. Por isso, joga isso fora. Isso está trancando a tua vida espiritual, isso está trancando a tua vida material. Joga isso fora e creia. O nosso Jesus está vivo e ele vive para todos sempre. Jesus Cristo, ele está vivo, as suas mãos estão livres, os seus pés estão soltos e ele é Deus poderoso para agir por mim e por você. Amém? Que nós podemos prestar atenção e aprender com essa pequena ilustração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida espiritual. Amém?